pessoal, tudo bem com vocês? Estou vendo aqui que tem pessoas ansiosas para a nossa 11ª etapa da EJA Ensino Médio. Eu sou a professora Risolda Farias e é uma satisfação estar com vocês na EJA, na Física do 3º ano, da 3ª série do Ensino Médio. Então, vamos agora descobrir qual é a aula de hoje. Vamos lá? Temos aí na nossa aula 20, princípios de atração e repulsão e conservação de cargas, quantização da carga elétrica e os seus processos de eletrização, por atrito, por contato e a indução, e temos o nosso eletroscópios e as séries triboelétricas que fica para você fazer uma pesquisa aí. Então, agora sim, vamos iniciar falando do que é a nossa eletricidade. Temos aí a eletricidade estática. Mas antes, vamos relembrar o que nós vimos na última aula. Vejam, nós estudamos o princípio de quantização das cargas elétricas. Lembram que fizemos um cálculo? Quem não estava presente nessa aula poderá ir nas nossas plataformas digitais, dar uma olhada lá e ver como é o exercício, tá? Quem não viu esse princípio de quantização das cargas elétricas, poderá ir nas nossas plataformas e poderá pesquisar sobre nossa equação aqui, ó. A quantidade de carga elétrica de um corpo pode ser determinada pelo número de elétrons, em excesso ou em falta, representada pela letra N. Nesse corpo, pois o elétron possui uma carga fixa chamada de carga elementar, que é o nosso E. Portanto, ele tem esse valor fixo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Percebam que o princípio da quantização das cargas elétricas tem esse gostinho aí de fazer um cálculo. Só que hoje só foi para relembrar que vocês já estudaram. E temos a principal atividade hoje é falar sobre os princípios da eletrostática. Vejam, toda vez que eu estiver falando da eletrostática, que são aqueles elétrons, carga elétrica em repouso, eu tenho alguns princípios. Vejam, nós temos aí o princípio de atração e repulsão. E muitas das vezes acontece também conosco. Nós, seres humanos, também temos aí o princípio de atração e repulsão. Por exemplo, eu posso, de imediato, gostar da diretora, mas também eu posso odiar. Por quê? Nós temos o princípio da atração e repulsão. Na física, nas cargas elétricas também acontece isso. Vejam, nós temos aqui o primeiro deles, que é o princípio de atração e repulsão. São cargas elétricas de sinais diferentes, olhem só, uma é positiva e a outra negativa. E chamamos aí de atração. Por quê? Eles terão cargas, o quê? Cargas elétricas de sinais diferentes. Então, eu vou atrair essas cargas, uma positiva e uma negativa. Cargas elétricas de sinais iguais, eu tenho uma repulsão. Logo, significa o quê? Que elas irão se repelir, irão se afastar. Cargas iguais, ou seja, se eu tiver duas cargas com o sinal positivo, que ela é positiva, elas se repelem. Se eu tiver cargas de sinais iguais, que agora negativa, elas se repelem. Não esqueçam. Princípio da eletrostática, eu tenho o nosso primeiro aí, que é chamado de atração e repulsão. Temos também os princípios da eletrostática. Esse aqui é conhecido como o princípio de conservação das quantidades de carga elétrica. Vejam que em um sistema eletricamente isolado, como nós temos nessa imagem aqui, ó, temos aqui um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica, como temos aqui, ó, a soma algébrica das quantidades de carga elétrica no início de um processo, eu posso dizer o seguinte, ó, quantidade de carga total no início, que está aqui,
de um processo, vejam aqui, eu tenho 10, tenho 11 e tenho menos 6. Vou somar 10 mais 11 e menos 6. Vai dar quanto? Temos aqui que vai ser igual a 15. Logo, nós temos aqui que a quantidade de carga elétrica no início de um processo terá que ser a soma, ser igual à soma algébrica da quantidade de carga elétrica no final do processo. Significa dizer o quê? Significa que a quantidade total no início terá que ser igual à quantidade, a soma algébrica terá que ser na quantidade final. Ou seja, se eu tiver aqui, estou somando, vai me dar 15, no final desse processo você terá que ter 15. Então, isso se chama princípio de conservação das quantidades de carga elétrica. Depois que nós temos aí esse princípio, nós temos aí os processos de eletrização por atrito. E o que significa isso? Nós temos aqui 3 tipos. Nós temos o atrito, nós temos o contato e temos o de indução. A eletrização por atrito, nós temos aqui, primeiramente, condições iniciais. 2 corpos isolantes e eletricamente neutros. Nós vimos que o que é um corpo eletricamente neutro que significa o quê? Que eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Causa e atrita-se os 2 corpos. Vejam, eu tenho o vidro e tenho a lã. Aí eu vou atritar, significa o quê? É como eu estivesse esfregando esses 2 corpos. Claro que a condição inicial é você ter o quê? Essas condições iniciais, você terá 2 corpos isolantes e eletricamente neutros. Qual vai ser a minha causa? Eu irei atritá-los, os 2 corpos. E vejam o que vai ocorrer. Nós temos aqui, nesse processo, nós temos aqui, ó, vejam que nós temos o vidro e a lã. Vejam agora como é feito o efeito. Os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos em mesmo módulo. Aí vocês devem... Como é que a senhora sabe que um corpo vai ter positivo, vai ser negativo? É por adivinhação? Claro que não. Vai ser pela série triboelétrica. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar sobre a série triboelétrica. Aí você tem lá, por exemplo, tem o vidro e a lã. Neutro. O vidro é neutro e a lã neutra. Aí você pode... Ah, a professora falou que o processo de eletrização é o atrito. Será que eu tenho processo de eletrização com a minha mão? Não, porque eu tenho que ter 2 corpos diferentes. Os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos em mesmo módulo. Vejam o que vai ocorrer. Eu tenho aqui o vidro, o neutro, mesmo número de prótons é igual ao número de elétrons. Os 2 aqui. Aí eu peguei o vidro, peguei a lã e vou esfregar, vou atritar. Vejam o que vai ocorrer. Vai haver aí uma transferência de elétrons. E vai ter agora, vejam o que vai ocorrer. Ó. No final, eu tenho aqui, os 2 estão neutros. Durante a eletrização, você terá no final cargas de sinais opostos, como nós temos aqui, ó. O vidro ficou positivo e a lã negativa. Mas como é que eu sei isso? Não é adivinhando. Nós temos uma série de triboelétrica que você lá tem todas as substâncias. E com base nesta série, você vai saber quem será o corpo eletrizado com cargas elétricas positivas ou negativas. Vejam que eu tenho agora, vejam que o mais importante aqui é perceber que no final do processo de eletrização, nós teremos sinais opostos
e de mesmo módulo, ou seja, ele tem cargas elétricas de sinais, um positivo e o outro negativo, porém com o mesmo módulo. Já a eletrização por contato, vejam que o atrito, eu fiz o quê? Eu esfreguei o corpo neutro com o outro corpo neutro. Já na eletrização por contato, o nome já está dizendo, ó, eu vou ter um contato, o corpo A com o corpo B. Aí nós temos aqui as condições iniciais. 2 corpos condutores, pelo menos um eletrizado. Viram que no outro lá nós temos o quê? 2 corpos neutros. Aqui no contato, eu terei aqui antes do contato, corpo eletrizado negativamente. Ele tem o quê? Um excesso de elétrons e um corpo neutro. Tem um corpo eletrizado e um corpo neutro. Aí você tem, durante o contato, eu vou colocar o corpo A em contato com o corpo B. Aí o que acontece? O corpo A cede elétrons para o corpo B. Ou seja, no momento que há o contato, nós teremos que o corpo A e o corpo B ficam com excessos de elétrons depois do contato. Aí você tem o quê? A condição inicial, que os 2 corpos condutores, pelo menos um eletrizado. Eu tenho um corpo neutro e o outro corpo eletrizado. Nesse caso, nós escolhemos aqui o negativo, ou seja, corpo eletrizado negativamente. Aí você tem o efeito aqui, ó, efeitos. Os corpos ficam eletrizados, aqui é o importante. Cargas elétricas de mesmo sinal. Viram que no final do processo, olha aqui, cargas, depois do contato, eles tiveram contato, cargas ficaram, olha só, cargas elétricas de mesmo sinal. Os 2 ficaram iguais, os sinais. O corpo A e o corpo B ficam com excessos de elétrons, ou seja, no final, os corpos, as cargas, temos aqui as cargas elétricas de mesmo sinal. Agora, se você tiver corpos com o mesmo tamanho e a mesma forma geométrica, eu vou determinar a carga final dos corpos por uma média, ou seja, você vai somar, vai ter uma somatória. Se eu tiver 2 corpos, eu vou somar e dividir por 2. Ou seja, eu tenho 2 corpos que possuem o mesmo tamanho e a mesma forma geométrica. Aí você tem aqui antes, você tem aqui o encontro mágico e no final, depois eu vou ter aqui uma carga elétrica final por uma média. E por fim, nós temos aqui a eletrização por indução. E na nossa prática aqui, na nossa vida real, nós temos o quê? Na vida real, no nosso cotidiano, ela é muito utilizada, o processo por indução, principalmente pelos raios. Esse é um processo de indução. E atualmente os carros que ainda não foram já para fora do Brasil, já estão utilizando esse processo por indução para carregar o celular nos carros. É por um processo de indução. Condições iniciais. Vejam, eu tenho 2 corpos condutores, um eletrizado, aí eu tenho aqui o induzido, o indutor e o induzido. Ou seja, o corpo eletrizado, ele é indutor. Já o corpo neutro, ele é induzido. Então, tem 2 corpos. O corpo A, ele vai ser o indutor, porque é aquele que está eletrizado. E o corpo B, ele vai ser o induzido, porque ele está neutro. Percebam aqui que eu tenho esse condutor e o isolante. Aí temos que a eletrização por indução vai ter a causa. Eu tenho 2 corpos aqui, ó. O indutor é aproximado do induzido. E agora eu vou ligar a superfície da terra, que é o aterramento. E o que vai acontecer? Também, se você chegar em casa, quando você compra um fogão, lá tem um fio verde. Aí você pensa que é de enfeite? Claro que não. Ali é o aterramento. Para quê? Para você não ter, para não pegar um choque. Então, esse aterramento. Em outras partes eletrônicas também tem. Aí eu vou... E os elétrons que estão aqui na Terra, eles vão subir.
Ou seja, nós temos os elétrons e eles ficarão aqui, ó, depois eu corto. No momento que eu corto, nós vamos ter o quê? Uma separação e ele volta ao normal. Ou seja, a causa, o indutor, ele é aproximado do induzido, o induzido é ligado à superfície da Terra, que é o aterramento. Depois, nós temos aqui, os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos, como temos aqui, ó. Começamos aqui com 2 corpos, um neutro e um carregado. Depois eu coloquei o fio terra, cortei, veio aqui uma somente separação de cargas. E no final nós temos o quê? Sinais, cargas elétricas de sinais opostos. E agora, para fechar aí, nós temos um vídeo que resume tudo isso que nós vimos hoje, que é a eletrização, e temos o eletroscópio. Vejam. O eletroscópio é um aparelho usado para detectar se um corpo possui cargas elétricas em excesso, ou seja, se um corpo está carregado eletricamente. Primeiro vamos aproximar um bastão de vidro da cabeça do eletroscópio. Veja que nada acontece com o eletroscópio. Isso porque o bastão de vidro está neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas, ao atritarmos o bastão de vidro com uma flanela de algodão, este adquire carga elétrica, eletrização por atrito. Agora o bastão de vidro está carregado, e ao aproximarmos o bastão de vidro da cabeça do eletroscópio, as cargas elétricas de sinais contrários às cargas do bastão são atraídas para a parte de cima do eletroscópio, fazendo com que as folhas do eletroscópio se movam, afastando-se uma da outra. Isso porque, na parte inferior, temos acúmulo de cargas elétricas de mesmo sinal das cargas elétricas do bastão. Muito bem, pessoal. Muito bem, na 3, né? Vamos lá. Na 3. Diretora, olha lá, hein? Olha, é isso que ela está no processo de eletrização, pessoal. Ela está no princípio aí. Então, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, pessoal. Olha só, nós temos aí a questão 1. Temos 2 questões, vocês vão ler e vão marcar a alternativa correta. Na segunda, nós temos aí exemplos do seu cotidiano, onde você pode visualizar os processos de eletrização por atrito, contato e indução. E daqui a pouco nós voltamos para interagir. Eu quero ouvir e ver a resposta de vocês. Aliás, eu quero ver as respostas aí no chat, tá bom? Então, aguardo vocês até daqui a pouco.
Muito bem, pessoal. Muito obrigada pelas respostas que vocês estão colocando aí no chat. Olha, estou muito feliz. Ganhei o dia porque vocês estão respondendo brilhantemente, sabiam? Gosto muito de trabalhar com a EJA por isso. Vocês são encantadores. Parabéns. E agora vamos à nossa resposta. Parabéns e obrigada a todos que participaram, viu? Estou muito feliz com vocês. Vamos agora com as nossas respostas. A primeira questão, quem acertou? Letra B. Temos aí que a umidade do ar é um fator determinante para que um corpo possa se eletrizar. Portanto, a escolha da resposta segue essa linha de pensamento. Muitos colocaram letra B, muito bem, e responderam brilhantemente. Já a nossa segunda questão, vamos lá só a pergunta. Vamos primeiro para a pergunta, rapidinho. Vamos lá, olha lá. Cite exemplos do seu cotidiano, onde se visualiza os processos de eletrização por atrito, contato e indução. Então, essa era uma resposta pessoal. Eu coloquei a seguinte, vejam, na questão 2, você pode dizer que andar em dias secos é o atrito. Colocar o dedo na tomada, que ninguém vai ser louco de fazer isso, né? É o contato. Aproximar o braço da TV de tubo após desligá-la, é a indução, e também os raios têm um processo de eletrização por indução. Então, você, estudante, era do seu cotidiano. Pessoal, muito bem, parabéns a todos, colocaram aí que acertaram, fiquei muito feliz de ficarmos essa noite aí participando, estudando a eletricidade, parabéns a todos. Eu fiquei muito feliz de participar com vocês, foi uma honra imensa. Gostaria de agradecer a todos, professores, estudantes, enfim, todos, pedagoga, diretora, enfim, muito obrigada mesmo, parabéns a todos. Então, estamos finalizando, falando aí da nossa eletrização e aguardo vocês em uma próxima oportunidade. E vamos agora finalizar. Tchau e até lá, a próxima. Tchau.